Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar do significado da palavra doutrina. Muito provavelmente você já deve ter ouvido essa palavra aí em diferentes contextos, em direito, na religião, na política. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em doutrina capitalista, doutrina socialista, doutrina da Assembleia de Deus, doutrina da Batista, enfim, vários tipos de doutrina. Então fica uma pergunta, o que é a palavra doutrina? Bem, mas antes de a gente prosseguir, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Wellison e nesse canal o intuito é fazer reflexões acerca da palavra de Deus. Então, pessoal, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, dá aquele moral pra gente e deixa seu like se gostar do vídeo. Beleza? Combinado? Então, sem enrolação, vamos aí direto pro assunto. A palavra doutrina, ela tem origem no latim, vem da palavra doctrina. E ela representa aí um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem ensinadas, seja no âmbito político, filosófico, religioso ou mesmo no direito. A doutrina, portanto, ela representa um conjunto de ideias, de normas éticas, culturais, que elas devem ser passadas de maneira coerente. Então, no final das contas, a doutrina ela representa ensino, instrução ou um tratado. Beleza? Então, na verdade, a palavra doutrina ela representa um conjunto de princípios estruturais de um sistema. Espero que tenha ficado claro nesse sentido genérico. E aí a gente pode tentar trazer agora para o sentido religioso da palavra. No sentido religioso, a doutrina nada mais é que a forma estruturada de um conjunto de crenças. Como é que esse conjunto de crenças é passado para as pessoas? Por exemplo, na doutrina cristã, vamos pegar ela como exemplo, que é a que eu professo. Então, na doutrina cristã, algumas denominações, por exemplo, acreditam aí na Trindade, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? Em algumas outras denominações, eles não acreditam na Trindade, tá certo? Acreditam em um único Deus, baseado lá na questão do judaísmo. Mas esse aqui não é o tópico da nossa discussão, tá? Só quero comparar para vocês entenderem o que vem ser a doutrina. Então, para a gente conseguir ter clareza no significado da palavra doutrina, é importante você compreender que a doutrina, ela então é o conjunto de ensinamentos que se baseia numa determinada crença. E para ficar bem claro para vocês, eu vou tentar separar em dois exemplos bem específicos. Por exemplo, aí pega o seguinte, considerando aí duas denominações aí diferentes, para ficar fácil, tá certo? Então, por exemplo, em uma denominação, uma determinada denominação, acredita-se que o batismo nas águas, ele só deve ser realizado quando o indivíduo tem a capacidade de discernir que ele estava em pecado. Então ele vai abdicar do pecado, ele vai dizer, olha, eu não quero mais pecar. Então, nesse momento, ele aceita Cristo e vai ser batizado. Essa é uma crença no batismo. Existe uma outra crença no batismo, de uma outra denominação, em que o batismo pode ser feito a qualquer momento, desde um bebê a um adulto, desde que a pessoa leve ele lá para a igreja para batizar. Então, note que, apesar de as duas religiões terem como base o cristianismo, existem algumas crenças pontuais que são diferentes e de modo que o ensinamento sobre aquela crença é diferente. Então, quando a gente fala no conjunto de ensinamento, a gente está falando da doutrina. Então, uma denominação ensina de um jeito, então é uma doutrina, e a outra religião ensina sobre o batismo de outro jeito, outra doutrina. Outro exemplo, questão das línguas estranhas. Algumas denominações entendem e acreditam que as línguas estranhas é no sentido estrito da palavra estranha. Aí considera como se fosse língua dos anjos, onde algumas pessoas têm a capacidade ou têm o dom dado por Deus para interpretar línguas estranhas ou falar em línguas estranhas. Então uns falam, os outros interpretam, mas lá na igreja a maioria das pessoas não entendem nada, só os que têm o dom. Essa é uma crença e então o conjunto de ensinamentos sobre as línguas estranhas é feito de uma maneira nesse tipo de denominação. Ponto. Algumas outras denominações ensinam um pouco diferente. Ensina aí que as línguas estranhas, na verdade, a palavra estranha significa línguas estrangeiras, que é estranha para quem está falando. Então, por exemplo, eu estaria falando em português,
para uma multidão, onde essa multidão poderia ter pessoas lá de diferentes países, sei lá, da Alemanha, da Rússia, da Itália, da França, e eu falando em português, todas essas pessoas compreendiam. Então, eu estaria falando em línguas estranhas. Estou dando um exemplo. Então, essa é uma outra forma de acreditar nas línguas estranhas. Então, o conjunto de ensinamentos que essa denominação vai passar vai ser baseado nas suas crenças. Então, é uma outra doutrina. Espero que tenha ficado claro o conceito de doutrina. Então, assim, cuidado, tá? Doutrina não significa costume, tá? Essa questão de usar batom, a forma que vai se vestir, não, tá bom? Isso aí tem uma diferença. Eu vou deixar um card aí para vocês, tá? De um vídeo que eu fiz falando aí sobre a diferença entre doutrina e costume e também a diferença, por exemplo, entre doutrina e crença. Caso você tenha interesse, é só clicar aí no card. Beleza, pessoal? Mas para resumir, para a gente finalizar, o que é importante para a gente? É vocês entenderem o seguinte, que para uma ideia ser considerada uma doutrina, no caso religioso, tá certo? Estou discutindo. Para ser considerada uma doutrina bíblica, nesse caso, é preciso que esse ensinamento esteja exposto ao longo de todo o texto bíblico. Então essa é a diferença principal aí no que a gente vai considerar como crença e costume para a doutrina. Então a doutrina ela vai se basear no que é ensinado ao longo de toda a Bíblia, só que aí cada denominação acaba tendo algum tipo de interpretação, de entendimento, e aí leva o seu conjunto estrutural de ensino. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor o significado de doutrina, por isso eu peço para você aí deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a gente vai postar mais vídeos como esse. Abraço!